Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Caroline Martins, eu sou coordenadora substituta da Coordenação de Saúde Bucal aqui do Ministério da Saúde. Eu vim representando a doutora Lívia Almeida, que é a coordenadora de saúde bucal daqui do Ministério. Ela provavelmente está acompanhando a web palestra, que ela está em agenda externa. Primeiramente, eu queria saudar todo mundo que está participando da nossa web palestra, os jovens, os adolescentes, os trabalhadores de saúde bucal, da atenção básica, gestores. Agradecer aqui a Geórgia, que está representando a coordenação de saúde do adolescente, a oportunidade de a gente falar. Agradecer a doutora Ana, que já vai se apresentar aqui, que vai fazer a exposição sobre a experiência dela de atendimento a esse público. Falar que é muito importante a gente dar continuidade à discussão sobre o atendimento dos adolescentes na atenção básica, que já foi iniciada na última web palestra, e a gente falar do atendimento em saúde bucal, que acaba que é um locus privilegiado para a gente fomentar, induzir a autonomia, o autocuidado desse público, e a gente discutir algumas questões, discutir a experiência da doutora Ana, discutir as diretrizes gerais para o atendimento desse público na atenção básica, o que a resolução do Conselho Federal de Odontologia traz, que nos apoia, que nos resguarda nesse atendimento. E a gente discutir também alguns pontos de uma nota técnica que a gente vai expedir também para amparar todos os trabalhadores e gestores que lidam com essa questão no seu cotidiano. Deixa eu trocar de lugar aqui. Boa tarde a todos. Essa aqui é a nossa segunda web palestra. Sou Geórgia, técnica da CGSAGE. Estou aqui falando em nome da nossa coordenadora, que é a Thaísa, mas que ela está na Feira de Saúde em Salvador no momento. E dizer que a web palestra é uma estratégia, então, da Agenda Proteger e Cuidar de Adolescentes, né, que é o nosso carro-chefe aí do ano. Com muita alegria que a gente tem a coordenação de saúde bucal e todos os profissionais aqui também de saúde bucal, que a gente sabe que é a maior parte do público que se inscreveu, pela parceria. O atendimento desacompanhado dos pais em saúde bucal foi uma questão que apareceu na primeira web palestra, com o Dr. Marcelo Amaral, né, aqui do DF também. Então, a gente resolveu continuar nesse tema de aprofundar. Gostaria de dizer para vocês que... Vocês estão sem vídeo? É isso? Todos? Vou dar uma paradinha aqui para resolver isso. Vamos, peraí. Então, só um minuto. Será? E agora? Estão com vídeo? Que pena, nós perdemos a Caroline, então, na fala. Mas ok, problemas técnicos, estamos sós aqui, tentando produzir a web. Vamos lá. Então, queria agradecer a presença de todos e antes também agradecer muito ao pessoal do REP da Saúde, que são os Jovens Multiplicadores Promotores de Saúde, né, que é uma iniciativa da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, que fez a chamadinha que todos vocês puderam ver, eles são nossos parceiros aí na agenda, então a gente resolveu já envolver os adolescentes e jovens para a promoção dessa web palestra. Sem muitas delongas aqui, eu só vou apresentar para vocês como é que ela vai funcionar, tá? A gente vai funcionar no modo chat com vocês. A doutora Ana Cristina, ela vai fazer uma apresentação em torno de 30 minutos. Depois, a gente vai abrir para as perguntas, né, para ela responder bloco de 3 em 3 perguntas. Vocês já podem, ao longo da fala dela, ir colocando as perguntas no chat, que a gente vai estar anotando e repassando para ela, tá? E ao final a gente faz um fechamentozinho. Lembrando a todos que quem estiver usando o link de acesso e tendo mais pessoas na sala, né, depois é só encaminhar para a Coordenação de Saúde de Adolescentes e Jovens uma lista de presença para a gente poder emitir o certificado para todas as pessoas.
E também lembrando que, posteriormente, essa web palestra, assim como as perguntas que possivelmente não forem respondidas ao vivo, serão disponibilizadas no nosso Facebook, na nossa fanpage, que chama Saúde dos Adolescentes e Jovens, assim como a transmissão, tá bom? Posteriormente eu vou responder essas questões mais estruturais, como a lista de presença que a Larissa está apresentando aí, tá bom? A gente pode encaminhar um e-mail a todos depois, dando mais instruções. Então eu queria convidar aqui a doutora Ana Cristina Dantas Melo, que ela é odontóloga com mais de 15 anos de experiência, tanto na gestão quanto na atenção em saúde bucal e saúde de adolescentes no DF. Então é a nossa convidada de hoje. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. É um imenso prazer participar desse momento ímpar, eu diria da odontologia, né? E como cirurgiã dentista me sinto honrada por representar a nossa classe e mais ainda de abordar esse tema que me encanta. Adolescentes é um público incrível, permeado de muitas mudanças, muitas transformações, e é nessa variabilidade de sentimentos, né, que a gente consegue adentrar no seu universo, né? Essas mudanças biopsicossociais fazem a gente ter um olhar mais sensível e mais crítico para esse público, né? Então você passa para mim? Antes de abordar a questão propriamente do atendimento em saúde bucal, vamos ler o que é a adolescência, né? Então, a adolescência é esse período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado então por esses impulsos, essas nuances, eu diria, né? Esse público que está passando por muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas que necessita da nossa presença, né? Ali acolhedora para estar, na medida do possível, dando esse empoderamento, essa autonomia. Tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência ela vai dessa faixa etária dos 10 aos 19 anos. Né? E, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, já essa lacuna ficaria ali entre os 12 e os 18 anos. Tá? O que eu gostaria assim, de colocar quanto a essa questão de faixa etária Pode passar o próximo? Isso. É que pelo Estatuto da Criança, né, a gente tem que lembrar que lá no artigo 4, se vocês quiserem acompanhar, eu só vou dar o panorama geral, mas quem quiser pode ir acompanhando, eles têm o direito, essa primazia no atendimento, tá? Quando eles vêm na unidade para receber esses cuidados. Tá? Então, de antemão, a gente tem que começar a se apropriar de todo o instrumento legal que já existe à nossa disposição. Tá? Então, eu estou citando apenas aqui um deles, que é o ECA, mas nós temos dentro da nossa própria magna da Constituição Federal, ali no artigo 196, já falando sobre que a saúde é um direito de todos, né, dever do Estado, né, e no artigo 227, mais especificamente, fala sobre essa questão do adolescente, né, desse direito dele a criança, ser resguardado de todos os seus direitos no atendimento. Né, eles têm essa primazia nessa questão. E nós, como profissionais, temos que os resguardar. Tá? Então, eu queria colocar aqui que, então, de antemão, primeiro nós temos que nos apropriar de todos esses instrumentos legais que já existem, tá? Que dão esse respaldo para esse público ser atendido. Muitos adolescentes, muitas famílias, muitos profissionais de saúde desconhecem desses instrumentos legais.
E eu acho que quando a gente começa a se apropriar de tudo isso, a gente começa a ter uma visão mais ampla, uma visão mais abrangente, uma visão diferente quando a gente se enxerga ali como aquele profissional que vai os acolher. Muitas vão ter muitas situações de conflito ali no dia a dia, que vão exigir da gente uma postura, um posicionamento como profissional, né? E aí, dentro dessa questão de atendimento do público adolescente, eu queria pontuar exatamente duas coisas assim que eu acho de fundamental importância, que é a questão da privacidade e da confidencialidade, tá? O que seria isso? A privacidade é justamente essa troca de experiência entre só o profissional, tá, e o adolescente, tá? E a confidencialidade, dentro dela a gente depois falaria também da questão do sigilo. A confidencialidade é você não permitir o espaço desse adolescente ser invadido por outrem. Então, a gente entende de que forma? Aí a questão do sigilo, que está prevista dentro do nosso Código de Ética no artigo 11º, tá? Ali no parágrafo 10 já diz assim, né? Não só no 10, mas no primeiro já diz discriminar o ser humano ali de qualquer forma, sobre qualquer pretexto. Mas no 10º, mas principalmente iniciar o tratamento odontológico, ele tem que ser com a permissão do paciente, né? E a quebra do sigilo, lógico que vão existir os casos que a gente pode haver a quebra do sigilo, sim. Nos casos em que acontecer de você observar a sua percepção como profissional, você observar que esse paciente ele está correndo risco ou colocando risco a outrem, né? Então, dentro dessa ótica, a gente tem a capacidade de avaliar se a quebra deve ou não ser feita. De qualquer forma, se a quebra for feita, ainda assim o paciente precisa ser informado o motivo da quebra do sigilo, né? Eu digo que a situação do conflito, ela só pode ser avaliada naquele momento, naquela verdade que é construída ali entre o adolescente e às vezes até a própria família. Eu não estou dizendo que a família não participe desse acesso do adolescente à unidade básica de saúde. Pelo contrário, ela deve participar, ela tem que ser inserida, mas eu quero deixar aqui, como experiência profissional, de mais de 15 anos na saúde pública, na época que também fui gestora, não só como coordenadora de saúde bucal da Regional Norte, mas também como coordenadora de saúde do adolescente, o que nós observamos em instrumentos que foram aplicados, em tudo aquilo que a gente estava observando nas unidades com alguns colegas. Era a insegurança nessa questão de achar que não pode prestar o atendimento ao adolescente porque o responsável não está ali. Então, eu mostrei para vocês ali apenas alguns só. Falei só da Constituição Federal, falei do ECA, mas existem inúmeras portarias. Existe a resolução do Conselho Federal de Odontologia, que rege o nosso Código de Ética Odontológica, que nos dá esse respaldo, nos dá esse empoderamento de nós até sermos executores em casos de urgência, quando, por exemplo, o adolescente corre risco de vida. Então, e a família não consegue ser contactada, nós podemos nos colocar na posição de protetores desses adolescentes, né? Eu digo que a melhor tomada de decisão, então, é naquele momento que a gente está vivendo aquele conflito, né? E eu acho que hoje o profissional, principalmente o dentista inserido na atenção básica, inserido, no meu caso, sou dentista de estratégia de saúde da família, nós temos um papel fundamental para a adesão e o vínculo desse público. Por que eu digo isso? Porque se a gente perceber, o adolescente ele não procura o serviço público simplesmente numa demanda simples como qualquer outro grupo, tá? Ele geralmente, quando procura o serviço público, ele realmente procura porque ele tem algo a ser, digamos assim, ele tem uma expectativa e ele espera uma devolutiva dessa unidade, tá, em relação a essa expectativa dele. E geralmente vem permeado essa demanda do adolescente a questão da estética. Por incrível que pareça, nós temos um papel fundamental para nós atrairmos
e conseguimos a vinculação do adolescente junto à unidade básica de saúde, né? O acolhimento, ele não é assim o acolhimento, ele dentro da unidade básica de saúde, aí, ao adolescente, não deve ser feito numa sala, não é o ambiente físico, mas é a postura profissional, é a minha postura junto com a minha equipe, a minha escuta, a forma como eu estou valorizando a chegada dele à unidade básica de saúde e a forma como eu vou conduzir toda essa questão da rede de cuidado, né? Hoje a atenção básica, ela é a ordenadora das redes de atenção, e ela vai ser responsável exatamente por coordenar toda essa questão de ampliar esse acesso do usuário. E eu digo usuário assim, agora me referindo ao público adolescente principalmente, tá? Porque a gente vê uma evasão muito grande. E hoje acho que o maior desafio de todos os profissionais é conseguir principalmente o vínculo deles à unidade de saúde, tá? Outra questão que eu queria colocar é a questão da bioética, que ela se faz necessária de a gente avaliar hoje dentro da nossa conduta, dentro da nossa postura, diante de cada circunstância que aparecer ali conflituante, né, digamos assim. Por que eu digo isso? Porque a bioética, ela vai analisar algumas características e ela vai ser aquele fator-chave para a gente decidir determinados tipos de conduta quando há diversidade entre a lei e a sua postura ética. Como assim? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se nós nos depararmos com uma situação de nós sermos obrigados pelo responsável legal de uma paciente menor a termos que fazer uma extração de um molar permanente, que você observa que há possibilidade ou alternativas de tratamento e que esse responsável, ainda sabendo dessas alternativas de tratamento, lhe imputa uma condição de que ele não está de acordo com o que seja feito ali, alegando não quer que você execute a outra opção, alegando o quê? Por exemplo, falta de recursos financeiros. E aí vem a minha pergunta para o público aqui agora. Seria ético nós executarmos essa extração sem ouvirmos o paciente menor? Eu entendo que o respeito, ele aliado à nossa postura ética, ele é muito importante. E a bioética, ela vai trazer exatamente isso, essa dualidade que vai haver, às vezes, de conflitos entre adolescentes e suas famílias. Mas lembrando que sempre o paciente, ele precisa ser esclarecido, ele precisa ser ouvido, é importante que ele seja identificado como um sujeito de direitos que tem todo um acesso ali ao profissional, não só ao dentista, mas a toda a equipe, a toda a unidade a qual ele procura, e precisa ser respeitado dentro disso. Eu defendo muito o público adolescente porque eu vejo assim que ficou um público bem fragilizado por um tempo, muito esquecido. Se vocês lembrarem, quem for mais antigo aí vai saber que a nossa rede sempre foi organizada por ciclos de vida. Mas era um ciclo que eu percebia que sempre ficava na lacuna. Sempre ficava esquecido porque ou se via a criança, ou se via o adulto, se via o adulto com comprometimento sistêmico, se via a gestante e o adolescente. Ele ficava esquecido. Era como se ele não existisse dentro desse universo porque era um público bem questionador, né, digamos, naquela fase problemática, que eu não gosto quando usam essa expressão aborrecente. Não concordo com isso, eu acho que é uma fase importante, eles passam por essas alterações psíquicas, físicas, emocionais, mas isso, como eu disse, é uma fase, tá? E a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser ético, a gente tem que recebê-los assim com todo carinho e a gente tem que dar todo esse suporte, porque ao contrário do que muitos não imaginam, mas nós somos assim uma porta de entrada que pode ou afastar, causar a evasão desse paciente ou pode ser a adesão dele. E
Eu até não passei os outros slides, Jorge, mas assim, esse aí é sobre o artigo da Constituição que eu falei, tá? Eu queria que você voltasse até o anterior, sobre o Comitê do Direito da Criança, né, que também dá esse respaldo sobre a primazia no atendimento a eles e os resguarda, né, dessa questão da autonomia, da privacidade, tá? E o seu acesso às unidades de saúde. Eu também falei sobre o Código de Ética, né? Ali é o artigo 11, né? O parágrafo 10. E do sigilo também, né? O Código Penal também está previsto. Então, assim, foi aquelas leis que eu falei que nós precisamos, assim, começar a nos apropriar dessas leis para que a gente possa ter uma postura, um posicionamento, né? A gente só pode atuar naquilo que a gente se apropria. Se a gente sai desse contexto de profissional e acha que a nossa atuação é meramente técnica, a gente passa a ser um agente não de transformação, mas um agente de passividade. E isso gera, assim, o SUS não tolera esse tipo de comportamento, visto que as transformações que ele exige de um profissional inserido na atenção básica, é necessário que ele tenha uma mente muito transformada, muito renovada, entendeu? Disposto ao novo, né? E eu acho assim que hoje as faculdades de odontologia precisariam rever os seus currículos. Eu acho que tem se formado muitos profissionais com essa visão biologicista, tecnicista, individualista, só muito ali centrada na parte curativa. E eu acho que devem se formar profissionais mais preparados para essa visão generalista, humanista, né? Crítica, reflexiva, porque o nosso ensino é flexoriano. É aquele ensino que a gente recebe e fica na passividade. E eu acho que a gente já tem que ser um agente de ativação, um agente de ação, né? Um agente de transformação. E ao contrário do que muitos também não sabem, mas nós precisamos nos inserir junto com todo o contexto de equipe de saúde. Tá? Não é porque eu sou dentista que eu não vou me envolver no processo. Pelo contrário, nós fazemos um planejamento estratégico, nós elaboramos as metas, nós vamos fazer toda essa abordagem, né, nas reuniões de equipe, dentro da equipe com os colegas, tá? Para que a gente possa traçar todas as estratégias para conseguir essa linha de cuidados com o adolescente. Né? E aí, eu gostaria, inclusive, de, assim, fazer uma abordagem mais técnica, né? De, assim, do que a gente, como profissional da odontologia, nesse momento dessa inserção do adolescente na unidade básica de saúde, o que a gente poderia estar, assim, avaliando no nosso atendimento, né? Então, a gente tem, não é, assim, a parte técnica seria, principalmente, lembrar que as cáries e as doenças periodontais, elas se fazem muito presentes nesse momento, tá? Tendo em vista que o paciente, eu não diria que ele se descuida, mas seria um momento assim que a prioridade dele são outras. Então acaba que a ingestão de açúcares, a ingestão de carboidratos se torna maior. Então este momento da consulta se faz importante da gente trazer para ele novamente essa questão da linha de cuidado, né? Mostrar que é preciso continuar, tá? Como é que eu diria? Mantendo aquilo ali, né? Às vezes, até por questão de rebeldia, eu percebo assim na clínica que o adolescente, ele assim não quer mais se submeter àquela autoridade de pai, mãe, né? E aí fica dizendo, não vou mais escovar, minha mãe enche o meu saco. Por exemplo, assim, às vezes a fala é essa, né? Pode passar para mim, Jorge? Aqui, pode passar? Sim. E aqui eu já até falei sobre isso, né? Que de como é que era a nossa organização, né? Sobre a questão dessa entrada dele na unidade básica. E isso daqui já vai ser parte da agenda Proteger e Cuidar dos Adolescentes. Né? Esse instrumento, o Ministério da Saúde já disponibilizou esse ano. Tá? Eu acredito que em pouco tempo ele já vai estar de acesso fácil já ir para as unidades básicas, né? Mas aí vocês podem observar, ó, o adolescente, então ele procura a UBS, né? No caso ele ou a família,
E aí, o que nós vamos fazer? Nós somos essa porta de entrada, né? E vamos estimular. Nós somos esse link do adolescente com todos os estabelecimentos que ele pode ter vínculo. As redes de atenção, inclusive, também, tá? Para a gente construir todo o projeto terapêutico dele, né? Nesse que faz necessário. O acolhimento, como eu disse, que não deve ser visto como espaço físico, mas como a nossa postura profissional de fazer essa escuta qualificada para identificar essa demanda do paciente, né? Vamos fazer os encaminhamentos de acordo com as necessidades, segundo as redes de cuidado ali que a gente tem agora, nos dando são os nossos braços apoiadores, né? E depois construirmos esse projeto terapêutico, tá? Eu vou ter que passar aqui o próximo. Pode passar para mim? Não, pode passar para mim. Então, vamos aí continuando aí, então, nos fatores de risco de saúde bucal da adolescência. Tá? Então, a gente já falou da cárie. Doença periodontal, a maior queixa que eles trazem para nós é essa questão assim, da gengivite e da litose, né? E a gente pode estar orientando, tá? Porque nessa fase, inclusive, a gente tem que lembrar que a gente pode ter o risco da periodontite juvenil, aquela periodontite juvenil agressiva, pode ser localizada ou generalizada, mas geralmente é a localizada, tá? Que acomete os incisivos centrais e molares, tá? Bilateralmente. E às vezes o periodonto tá saudável e você só identifica isso às vezes com os exames complementares, tá? Até inclusive a quantidade de placa que você observa, ela não é compatível com a destruição que você observa ali do periodonto. O tabagismo e o etilismo entrariam aí juntos também com a parte de... porque essa fase é a fase de aprovação os adolescentes gostam muito dessas coisas dos grupos, né? Eles querem ser aprovados pelos grupos que eles frequentam. Então, a nossa grande preocupação é isso, porque às vezes o grupo que aquele adolescente tem mais afinidade é um grupo de pessoas fumantes, pessoas etilistas, e aí a gente tem que estar tendo esse olhar sensível na anamnese, né, nesse momento da consulta, de estar buscando essas informações, tá? Nem todas as... É claro que nem tudo vai ser dito ali naquele primeiro momento, mas é através de uma postura de confiança que você vai passar para o seu paciente que ele vai, aos poucos, abrindo isso para você, tá? Outras questões que eu coloquei ali, de idade, sexo, é porque a gente sabe que hoje o início, né, da atividade sexual dos jovens está começando bem mais precoce, né? Então a gente tem que estar sensibilizando eles a essa questão do câncer bucal desencadeado por exemplo, o HPV, tá? Como também o tabagismo, o etilismo, né? Outra preocupação também, e eu gosto muito de abordar isso na minha prática diária, eu gosto de saber como é o diário alimentar. Porque às vezes não é só por causa de cáries, nem doenças periodontais, não. Porque eu gosto de avaliar, inclusive, essas questões de distúrbios alimentares, tá? Às vezes você observa no seu exame físico ali do seu paciente que ele está muito magrinho ou está muito introvertido. Então isso já deve ser um sinal de atenção nosso, como profissional de saúde. Porque a gente tem que estar passando essas informações para toda a equipe, tá? Então, se você identifica que um paciente desse está passando por um quadro assim, de bulimia ou anorexia, isso é preocupante. Isso causa, inclusive, problemas a níveis dentários, de erosão. Aí você já vê aqueles desgastes na face lingual dos dentes anteriores. Enfim, a gente tem como identificar isso clinicamente, tá? Como também as doenças sexualmente transmissíveis. Eu não coloquei ali na lista, mas tem muitas DSTs que têm manifestação bucal. A sífilis, por exemplo, é uma delas, né? Passa o próximo para mim, por favor, Jorge. E das experiências exitosas, assim, antes de entrar no mérito delas, eu gostaria só eu lembrei aqui agora de um assunto que eu acho muito importante, da caderneta de saúde do adolescente, que é um instrumento que a gente deve se apropriar mesmo e utilizá-lo
como o ordenador de todas as marcações de tudo, porque ali tem muitas informações importantes para o adolescente, informações nutricionais, informações do seu desenvolvimento puberal, tá? E eu acho que a gente, como profissional odontólogo, a gente tem que estar utilizando eu lembrei da caderneta e eu acho super importante utilizá-la na nossa rotina diária. Tá? Das minhas experiências exitosas, eu estou na clínica da família Nova Colina, em Sobradinho, tá? E no final de 2014, nós, discutindo, elaborando um planejamento estratégico, né? Nós observamos que o nosso público adolescente não estava comparecendo às consultas odontológicas, não estava comparecendo às consultas nem de enfermagem, né? Aquelas consultas de rotina. Então, nós fizemos um planejamento da seguinte forma: vamos fazer um novo tipo de abordagem, tá? Não aquela coisa tradicional da palestrinha, do grupinho, aquela coisinha chata que é enfadonha. Então, o que atrai o público adolescente? Então, a gente observa o que adolescente gosta. Eu vou compartilhar minha experiência, porque na época eu estava tendo esses enfrentamentos, eu tenho uma filha. E aí eu falei assim, não, minha filha ama cinema, ama pipoca, ama chiclete, ama essas coisas, embora eu seja dentista, mas a gente vai ter que ter um momento de descontração para esses meninos. Bom, então vamos começar então aí pelo Cine Pipoca. O que seria isso? Então vamos passar um filme que de repente seja interessante, que esteja aí na moda. E aí a gente vai abordar a temática do filme e no momento, se for o caso, a gente depois marca as consultas, né, ali depois do grupo, discute, e já é o momento da gente conseguir essa adesão desses meninos. O que aconteceu? Jogaram a bola pra mim. A bola da vez foi comigo, viu, galera? É isso aí. Com a dentista mesmo que ficou o grupo de adolescentes. Então é só para mostrar que um grupo de adolescentes pode ser iniciado sim pelo profissional cirurgião dentista, tá? Não precisa do profissional enfermeiro necessariamente naquele momento, nem do técnico de enfermagem, nem do médico, que às vezes, dependendo da agenda, a gente tem que observar esse fluxo. Então a coisa anda, foi como eu disse, dentro do SUS não dá para ter uma mente parada. A nossa mente tem que estar em constante transformação. Então até a enfermeira me abordou antes, né, falou assim, Ana, você acha que dá conta, vai conduzir isso aí? Eu falei, não, vamos embora, vamos conduzir isso aí, a gente vai passar esse filme para os meninos, eu vou me preparar. E vamos abordar então essa temática que, no caso, nesse primeiro momento, ia ser a saúde sexual e reprodutiva. Para vocês terem uma ideia, não foi a saúde bucal o tema que eu abordei com eles. Então, é só para dizer que quando a gente se empodera, quando a gente se prepara, quando a gente começa a entender a nossa realidade, a realidade tão linda que é a atenção primária, a gente começa a realmente fazer a diferença. Eu sempre digo que quando a gente toca em coisas, a gente deixa impressões digitais, mas quando a gente toca em pessoas, a gente deixa a nossa identidade. Eu deixei a minha identidade ali naquele momento, porque eu tinha essa paixão já pelo público adolescente. Eu tinha uma filha adolescente, então eu estava muito motivada. E eu convido vocês a de repente, começarem a ter esse olhar, essa abertura mais sensível, sabe? Porque é muito gostoso, é uma troca de informações, de experiências, assim, únicas, ímpar, que eu trocaria, assim, por uma tese de mestrado, doutorado, o que eu vivi com esse grupo, pelo tempo que eu estive com eles, né? Então, assim, nós batizamos o grupo de Fala Galera. Então, eles vieram para a unidade de saúde, ficaram muito empolgados com o filme que foi passado, que era um filme que na época era um filme até brasileiro, e a gente abordou essa coisa da questão da saúde sexual, da saúde reprodutiva. E sabe o que eu achei mais lindo de tudo isso? Foi porque no momento da discussão ali, numa roda de conversa depois do filme, muitas adolescentes, assim, eu acho que foi o momento teste delas, de falar assim, vamos ver se a doutora Ana Cristina vai participar, nossas mães, porque eu já tinha delas que eu já conhecia desde pequena. Nessa unidade de saúde que eu estou, eu já sou lá há 14 anos. Então, quando eu peguei adolescentes ali de 14 anos, eu peguei eles, assim, na fase bebê, carizero, né? E aí, de repente, eu me deparo com a situação de vê-los adolescentes, né? Então, eu acho que ali foi meu teste como profissional, meu teste, assim, como essa parceira mesmo deles, né? Se vocês soubessem
como foi rica, assim, as informações que eles trouxeram foram preciosas. Muitos adolescentes, daqueles que eu atendia no meu dia a dia, eu jamais imaginava que eles iam trazer tanta informação, eu jamais imaginava que eles estavam com tantos anseios, de tantas dúvidas, de tantas questões, muitas vezes porque a própria família não dava essa abertura de falar sobre a saúde sexual, saúde reprodutiva. E talvez a forma como eu conduzi aquela questão, de dar essa abertura para eles sentiram essa confiança. E o que eu observei? Depois, com a minha marcação de consulta odontológica, o índice de evasão caiu drasticamente, né? E aí, digamos assim, não foi prêmio, mas a gente pensou num momento assim de descontração que também tivesse para trabalhar essa questão da sociabilidade do adolescente, né? Para mostrar para ele que é importante a inclusão dele, não a exclusão. Aí a gente trabalhou nessa outra temática do qual é a música, né? Qual é a música foi super interessante, foi bem bacana. Como é que tá o meu tempo, Georgia? Já passou, mas se quiser, pode ser. Ah, então tá. Eu já estou terminando aqui para a gente já começar aí a troca de perguntas e respostas, mas assim, eu precisava realmente passar isso para vocês da minha experiência, né? Pode seguir, Jorge? Então tá bom, vamos lá então. E aí, assim, o Qual é a Música foi muito bacana, tá? Foi esse momento, assim, que a gente levou, assim, todos, assim, o que tava de diferente, o que tava em voga, tocando. A gente realmente, assim, fez grupos de adolescentes, eles levaram, assim, pra nossa unidade, a gente elaborou uma caixinha, tá? Para que eles levassem, assim, tudo que eles gostariam de repente, estar trabalhando nesse dia do Qual é a Música. Foi bem bacana essa nossa experiência lá com eles, né? E dos casos clínicos, assim, eu queria citar assim, que esse marcou muito a nossa unidade de saúde, marcou muito a minha vida como profissional, e eu acho que eu vou levar isso para sempre. Era uma criança que eu já conhecia, como eu disse, eu já estou nessa unidade há 14 anos, eu já o conhecia desde bebê. Mas eu jamais imaginaria que eu ia me deparar com a situação que eu me deparei. É um paciente masculino, na época ele estava com 8 anos de idade, e ele chegou na unidade de saúde, né, assim, a gente teve momentos, a odontologia da minha unidade, ela teve momentos que ela teve que se ausentar desse território por questões físicas. A nossa antiga unidade foi interditada, e aí nós precisamos ser realocados para o hospital, depois fomos para uma escola, então eu fiquei um tempo fora. Então, nesse tempo que eu estive fora, eu não pude acompanhar essa minha criança, que depois, quando eu voltei, ele já estava aí de 8 para 9 anos de idade. E, assim, a nossa equipe, até em discussões assim, de casos clínicos, de intervenções, né, que a gente teria que acionar conselho tutelar, enfim, me veio o caso dessa criança, né, desse garotinho. E aí o conselho tutelar já tinha sido acionado várias vezes pela escola, porque a criança não estava comparecendo quase às aulas, né? Uma família muito desestruturada, né? Uma família assim, de uma vulnerabilidade muito grande. Assim, a mãe já estava saindo de casa, deixou os 4 filhos, né? Com o pai trabalhava o dia todo, esses meninos ficavam meio que soltos, né? E esse era o mais novinho, né, digamos assim. E aí teve um momento assim do nosso atendimento odontológico que ele chegou na unidade, aí ele já deveria estar com 10 anos, eu creio, sim. E nós entramos assim, nós não recusamos o atendimento, ele chegou na unidade de saúde, ele estava com quadro de abscesso periapical agudo, ele já estava assim, eu já estava preocupando porque só me vinha à cabeça angina de Ludwig, e que pode levar a óbito dos nossos pacientes, né? Então, eu não pensei 2 vezes. Eu recebi esse paciente, fiz o atendimento a ele, porque a gente não conseguia nunca contato com a família, né? Enfim, mas deu tudo certo e ele foi atendido, tá? Bem, agora eu acho que vou encerrar para abrir, então. Vou vir aqui colar na Ana. Eu vou dar umas informações que o pessoal está pedindo aqui no chat. Primeiro, sobre a lista de presença, tá? Antes da gente abrir as perguntas, vocês já podem ir digitando as perguntas no chat, quem tiver. A gente só
consegui verificar uma aqui. Então, quem tiver perguntas pode ir escrevendo. Em relação à lista de presença, conforme a gente encaminhou no e-mail com o link de acesso, vocês façam uma lista simples com o nome das pessoas que estavam na sala assistindo, escaneiam e encaminhem, né, com o nome e o CPF, por favor, para a gente poder fazer a emissão do certificado. Vocês escaneiem e encaminhem para o nosso e-mail do adolescente@saude.gov.br, tá? O mesmo e-mail que vocês receberam as informações, o link de acesso, esse último e-mail e a nota técnica que a gente encaminhou hoje, vocês podem enviar. Individualmente não, porque a gente sabe quem logou exatamente. Então, quem está logado, a gente tem o nome, tá? Então, a gente consegue identificar as pessoas. Mas quem está assistindo coletivamente, a gente solicita então que encaminhe para a gente até sexta-feira. Até sexta-feira a lista de presença para a gente poder fazer a emissão do certificado e encaminhar para vocês, tá certo? A apresentação da Ana acho que está disponível, né, Ana? A gente encaminha por e-mail para todas as pessoas que estão inscritas e novamente a gente vai disponibilizar no máximo até semana que vem no canal do Facebook e do YouTube a transmissão, né, ela está sendo gravada. Quem está logado, exato, quem está logado não precisa enviar que ele está salvo aqui, tá bom? A gente consegue saber quem está logado. Então aqui a gente vai pegar as perguntas que estão aparecendo. Então a primeira pergunta, eu vou sair aqui, vou deixar só a Ana na câmera e vou falar. O pessoal perguntou qual era o filme. Confissões de Adolescente. Então, pegaram aí, né? Aqui, vamos ver. Uma adolescente de 14 anos, ela é mãe. Se essa adolescente pode ser responsável pelo tratamento do seu bebezinho. Essa pergunta aqui, ó. Tem a Diane está perguntando, né? A paciente adolescente de 14 anos, mãe de um bebê que acompanha na puericultura odontológica. Se essa adolescente pode ser a responsável legal pela criança ou se deve ser algum maior de idade. Exatamente. Ela é a mãe do bebê, né? Pelo que eu entendi, a adolescente de 14 anos. Sim. Ela está respaldada, ela é um sujeito de direito, né? Já teve aí o bebezinho dela, e ela deve participar desse processo, ela tem que ser inserida nesse processo, porque o adolescente ele tem que sair dessa condição de heteronomia para autonomia. E cabe a nós profissionais empoderarmos eles disso, entendeu? Porque eles já têm que ser responsáveis, começar a desenvolver essa questão da responsabilidade, né? Então não tem dúvida, sem problema algum, pode e deve ser atendido. O Walter coloca aqui, gostaria de saber se o adolescente pode ou não ser atendido e se submeter ao tratamento odontológico sem acompanhamento ou autorização dos pais. Ele pode ser submetido ao tratamento odontológico, como a gente colocou. Você pode pegar isso daí sem acompanhamento ou autorização dos pais. Seria interessante você, não sei a sua realidade, mas assim, o termo de consentimento livre, que eu não tive como abordar, era muita coisa para falar, até peço a vocês desculpa, porque eu estava com tantas informações e aí acabei me estendendo um pouco mais do tempo, mas assim, é só para vocês entenderem. O termo de consentimento livre é justamente isso, é para ele assinar e você vai, como profissional, passar para ele todas as informações desse tratamento, riscos, benefícios, a sua conduta, e se ele está de acordo ou não. Você quer falar, Coreline? Não, eu ia só complementar aqui chegar mais para perto. Só complementar o que a doutora Ana estava falando, que assim, essa questão, a gente de fato, a nota técnica que vai sair falando sobre a questão do atendimento desacompanhado ou não, a gente traz alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente traz a resolução do CFO, alguns artigos que foram colocados, e assim, a questão do consentimento, é claro, assim, é o que a doutora Ana falou. Reforçando, a gente está falando de atenção básica, a gente está falando de um modelo que é organizado a partir da estratégia saúde da família, que a gente tem como um dos fundamentos a atenção familiar. A gente vai encorajar a participação da família junto ao adolescente todo aquele tratamento, sim, mas isso não pode ser encarado e utilizado como um impeditivo para a viabilização do acesso do adolescente. A gente tem algumas maneiras de ir fazendo isso. O termo de consentimento pode ser a gente também tem uma consulta, que é o que a gente chama de primeira consulta odontológica programática, que a gente vai programar
todo o plano de intervenções. A gente pode conversar sobre esse plano de tratamento com a família, com o adolescente e negociar. Agora, sim, é o que a gente foi falando aqui durante todo o tempo de fala da doutora Ana, né? A gente está trabalhando, a gente está com a atenção odontológica guiada por algumas coisas, assim. A questão do acolhimento, que é dever de toda a equipe que está atuando na atenção básica, que sempre tem que ofertar a escuta, dar a devolutiva, na medida do possível, àquele usuário que está buscando ali. A gente tem a questão da autonomia, que é isso, assim, é um lugar para a gente induzir, para a gente fomentar a autonomia do adolescente, a questão do sigilo, e a gente tem ferramentas no dia a dia de lidar com isso. A gente não recomenda que esse tratamento seja impedido, seja restrito ao adolescente por conta dessa questão do acompanhamento ou não do responsável. A gente tem um inciso na resolução do Conselho Federal de Odontologia, do Código de Ética, que ele está se referindo, na verdade, sobre a coparticipação de todo paciente, tenha ele a idade que for, em relação ao tratamento dele. A gente está falando justamente da autonomia de todo mundo. O odontólogo ele não pode iniciar, nenhum profissional de odontologia, qualquer tratamento em qualquer público sem o consentimento daquela pessoa, daquele cidadão que está ali. E aí esse inciso, ele fala nesse sentido, não é uma restrição para o adolescente ter o atendimento, ter o acompanhamento. Eu acho que a doutora Caroline colocou muito bem isso daí. Mais alguma pergunta, Jorge? Vamos ver o que é. No caso de executiva. No caso de exodontia? Não, no caso de exodontia, você vai realizar a exodontia do paciente, se você não consegue um contato com a família, né? Se o responsável legal, se você observa que aquele adolescente está numa condição que ele não tem como definir sobre, ainda ele não está se sentindo inseguro com relação a esse tratamento, mas ali se corre o risco iminente de vida, você como profissional pode se colocar como protetor desse adolescente. O executor, no caso o profissional de saúde, ele pode se colocar como protetor desse paciente. Tá? Como posso me respaldar ao atender um adolescente desacompanhado? Pedir para o adolescente assinar um prontuário válido? Não, o ideal é a gente ter o termo de consentimento livre, mas se você não tiver, então você use dos mecanismos que você tem para acolher a assinatura dele, explique tudo que vai envolver ali o tratamento, tá? Riscos, benefícios, prós, contras, veja se ele está de acordo, veja se ele teve compreensão daquilo que você passou, tá? Porque tem que ter a compreensão, tá certo? Se você observa que ele não tem essa compreensão, aí é o segundo momento de você, então, estar sensibilizando a família para estar dando esse feedback para você, tá? No programa de saúde na escola, para avaliação e aplicação tópica de fluxo sem autorização dos pais? Sim, não tem problema algum, tá? Até porque a aplicação de tópica, ela é acompanhada pelo profissional de saúde junto com a sua equipe técnica, né? Em geral, o tratamento vai acabar acontecendo na unidade básica de saúde. Que eles vão vir para nós, né? Isso. O programa Saúde na Escola, na verdade, são os nossos parceiros. É um dos nossos braços apoiadores, tá? Lembra que eu falei assim, não sei se alguém de repente perdeu esse momento da fala, mas eu disse exatamente isso. Nós não podemos perder esse vínculo das redes de atenção que a gente tem de oportunidade como atenção primária, entendeu? A gente tem que buscar todos os braços de apoio. O programa Saúde na Escola é um deles. A Laura está aqui perguntando, eu vou voltar a fazer as perguntas porque o pessoal começou a responder diretamente. Então a Laura aqui está perguntando, você acha importante compartilhar casos com as estratégias de saúde da família da sua unidade? Sem problema algum, tá? Eu acho que quando a gente resguarda assim, a identidade do paciente, mas a gente compartilha os casos, é uma troca de experiências, né? Eu acho isso interessante. E eu acho que é partir da perspectiva mesmo da equipe multiprofissional, né? Que a gente está fazendo, está atuando enquanto inseridos na estratégia de saúde da família, junto com a equipe de saúde da família, que é composta pelo médico, pelo enfermeiro, pelos técnicos de enfermagem, os agentes comunitários. Então, assim, a gente está compartilhando ali. Sim. Inclusive, as reuniões de equipe são espaços em que a gente, se for o caso, a gente pode fazer o projeto terapêutico singular juntos. Exatamente. E discutir. É fundamental, inclusive, que aconteça a discussão dos casos,
Sobretudo se a gente for considerar que a saúde bucal ali, ela pode ser o primeiro ponto de contato daquele adolescente, daquele usuário com a unidade básica de saúde. E aí a vinculação dele ao restante da equipe pode se dar a partir daí. Exatamente. Em relação ao termo de Tá, eu estou lendo ali. A gente está vendo aqui que tem algumas questões relativas ao termo de consentimento livre informado, tá? Alguns profissionais, né, estão aparecendo aqui que não têm conhecimento sobre o termo, né, o que seria isso e a validação jurídica e garantia jurídica dele. Se vocês pudessem comentar um pouquinho. E também tem perguntas aqui sobre ainda a aplicação de flúor através do PSL. Se vocês pudessem comentar essas Você quer perguntas. comentar? O termo de consentimento, ele pode ser uma ferramenta a ser utilizada dentro das UBSs, mas assim, os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Ética, a gente já dão um respaldo necessário para a gente fazer os atendimentos desses adolescentes, ainda que não tenha a presença do responsável durante todo o tratamento. Porque, assim, a gente não pode colocar em conflito aí a questão da resolução do Código de Ética que guia a prática dos profissionais de odontologia com a Constituição. A gente tem que partir da razoabilidade de que a gente está, primeiramente, querendo atender ali a questão da oferta da atenção em saúde bucal. Então, assim, o termo ele pode ser um instrumento que pode ser utilizado, ele não é imprescindível, o atendimento não vai acontecer só se tiver o termo. A gente tem outras formas de lidar com isso, que é o que eu estava falando. Tem a questão do plano de tratamento, que pode estar lá documentado no prontuário familiar, pode estar documentado no prontuário eletrônico, no caso de quem já está utilizando o SUS-AB. Isso aí também pode ser uma ferramenta para ser negociada junto com a família, mas é o que eu estou falando, assim, a questão do tratamento ela não está condicionada somente a esse termo. A gente sempre vai analisar caso a caso a condição daquele adolescente ali de tomar as decisões, de escolher o tratamento ou não, se está numa situação de urgência ou não está. Mas, assim, em geral, esse atendimento está sempre respaldado. E quando a gente está falando de atenção básica, de estratégia de saúde da família, é sempre importante envolver todo o núcleo familiar no qual aquele adolescente está inserido. Exatamente. A questão do PSE. Pois é, a questão do PSE é isso, assim. Em geral, só vai ser feita a aplicação tópica de flúor. Muitas vezes acaba que a escola como um todo pede, sim, a autorização dos responsáveis para fazer todas as ações, todas as intervenções que estão sendo realizadas Eles lá. pedem mesmo. Acho que isso tem que ser negociado junto com a equipe da escola. A orientação do PSE é que assim, aquele seja um ponto de acesso, de facilitar o acesso das crianças, dos adolescentes à unidade básica de saúde. Então, aquele contato ali vai ser um contato inicial, mas toda a continuidade do tratamento e das intervenções que forem necessárias vai se dar no âmbito da unidade básica de saúde. E aí a gente vai considerar todas as regras que a gente está falando aqui, todas as condicionantes que a gente está falando aqui para o atendimento na atenção básica. É importante negociar junto com a escola se vai ser feito esse processo de ter autorização dos responsáveis, dos pais ou não. E ter em mente que aquele ponto de contato ali da escola com a equipe de saúde é só um ponto inicial, que isso vai ter continuidade na unidade básica de saúde de referência dos usuários. Tem essa questão aqui que está o tempo inteiro. Ah, tá. Eu acho que seria interessante, né, Carolina, a gente esclarecer que estou vendo que está tendo essa dúvida do adolescente assinar um termo de consentimento, se ele tem valor legal. Claro que ele tem valor legal, tá? Lembra que eu falei sobre a bioética? Pois é, a bioética que inseriu exatamente o termo de consentimento livre, tá? E isso daí é um instrumento legal que nós temos sim. Tá? Mas assim, eu acho que mais do que o termo, como a Caroline colocou muito bem, muito mais do que o termo de consentimento legal, nós temos leis, nós temos portarias que nos amparam legalmente para atendermos esse adolescente e termos essa linha de cuidado, né? A gente tem que traçar, elaborar esse planejamento de atendimento ao adolescente, independente dele estar ou não acompanhado dos pais. Eu acho que eu vou falar aqui também. Vou falar de voz em off. Mas um pouquinho que aparece aqui a questão da nota técnica. Isso, a gente encaminhou a nota técnica hoje de manhã, que foi elaborado conjuntamente entre a saúde do adolescente e a saúde bucal aqui no Ministério.
A nota técnica ela não é um instrumento jurídico, ela não é um instrumento judicializável. Nota técnica é um documento orientador, norteador de uma perspectiva, né? Então, se vocês podem perceber, na nossa primeira nota técnica, que foi feita só para a saúde do adolescente, a gente falou sobre somente o atendimento desacompanhado dos pais e citou uma série de resoluções e normativas dos conselhos federais de diversas categorias profissionais, né, respaldando, assim, o atendimento desacompanhado e, inclusive, apontando que o não atendimento, na verdade, ele é uma omissão, né? O não atendimento, considerando o direito à saúde dos usuários, ele pode ser até considerado um crime de prevaricação, né? A gente tem conversado um pouco com os juristas. Então, a nota técnica que a gente encaminhou, ela é uma orientação, ela é um guia para debate, né? Para fazer a gente refletir sobre como que os conselhos federais, estaduais, as normativas das diferentes categorias profissionais se aportam e se colocam, tá? Vamos ver se tem mais alguma... tem mais uma pergunta aqui do Walter, né? No caso de um atendimento de urgência, se for realizado o atendimento ao adolescente não relatar que possui algum problema sistêmico e houver alguma intercorrência no atendimento. Como eu disse, se é uma urgência, a gente já parte do pressuposto que ali é vida ou morte, né? Então, em risco iminente de vida, eu acho que não tem que nem se pensar aí nessa questão de problema sistêmico, porque de qualquer forma, a vida dele já está correndo risco se você não fizer a intervenção. Como eu mesmo até citei esse meu caso clínico, se eu não fizesse a intervenção, meu paciente evolui para uma angina de Ludwig, e aí? A família estava sempre ausente, eu não tinha contato com parental ali, né? Nenhum. Eu tinha que tomar uma iniciativa como profissional de saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bem essa noção, né, de postura, do que envolve o nosso atendimento, do que pode acarretar também se nós não chegarmos a executar esse atendimento, né? A doutora Caroline, agora há pouco, quem está participando aí, colocou muito bem isso. Rolando. Tem algumas questões aí referentes à nota técnica. A gente encaminhou hoje de manhã a que fala sobre saúde bucal e atendimento de adolescentes acompanhados dos pais. Essa é uma nota, tá? A outra nota técnica ela é mais... A outra nota técnica ela foi mais abrangente e foi lançada acho que em abril desse ano. E está no portal do DAB, que estão todos os materiais da Agenda Proteger e Cuidar também, tá? É uma nota mais ampliada sobre outras categorias profissionais. A gente só mandou hoje a relativa à saúde bucal. Aqueles que não receberam, depois é só entrar no portal do DAB, que ela vai estar lá disponível, como estão todos os materiais junto com os materiais da agenda. Doutora Ana, acho que vai responder mais umas 3 perguntinhas. Pode ser. Pode ser? Pode. Tem uma aqui. Eu achei interessante essa pergunta. Essa aqui? Sim. Então a Aparecida coloca, mas a idade para a maioridade do nosso país é muito flutuante entre os programas. Como proceder? Então, Aparecida, é exatamente isso que eu coloquei no início. Então, na Organização Mundial de Saúde é uma faixa etária, né? E a gente vê de 10 a 19 anos incompletos, o ECA dos 12 aos 18, a maioridade aos 18, o voto aos 16, tá? Mas a gente tem que ter esse conhecimento, tá? De todos esses instrumentos legais para que a gente possa verdadeiramente saber como agir. No caso aqui, eu acho que está bem claro essa questão que a gente tem esse empoderamento de nós exercermos a nossa profissão, de nós exercermos o nosso atendimento clínico, independente ou não da presença do responsável. Como eu coloquei na nossa apresentação aí, não é que a gente está excluindo a família, não é isso. Eles vão ser nossos agentes de participação. Claro que a família tem que estar envolvida nesse processo, mas não deve ser uma condicionante, sabe? E na dúvida pro réu, ou seja, um termo jurídico, sempre vai valer o atendimento para o paciente que ele procurar naquele momento, tá? Tem mais uma pergunta aqui que é interessante, né, que fala que quando o adolescente comparece acompanhado com um maior de idade, que não for seu responsável legal, o irmão mais velho, é preferível o adolescente ou que o acompanhante assine
o termo de consentimento? O adolescente, como foi já colocado, ele é um sujeito de direito e ele pode e deve assinar o termo de consentimento livre, principalmente se ele tem a capacidade a cognitiva de entender o que está sendo passado para ele, tá? Tem uma questão aqui que o Paulo está trazendo, que eu acho que é o mote para a nossa próxima web palestra, que são as questões jurídicas, né, que ela vem aparecendo acho bem bacana, desde a primeira. Digo a vocês que a gente está em contato já com alguns juristas, certo? Para falar justamente sobre essas questões de judicialização de alguns profissionais, que não se remetem somente ao atendimento desacompanhado dos pais, não só em relação a adolescentes. Então a gente está buscando aí a próxima web, já vou fazer a propaganda, ela vai tratar exatamente dessas questões, né? A gente na primeira web palestra, após a primeira web palestra, nós fizemos um levantamento nos estados sobre qual profissional, né, sobre profissionais que teriam sido judicializados pelo atendimento desacompanhado, e a gente não conseguiu achar nenhum, né? Não no campo da odontologia, a gente não foi atrás da odontologia, mas a gente falou com o pessoal da enfermagem, medicina, alguns profissionais, a gente não conseguiu identificar. Então, a gente também vai estar trabalhando um pouco com a perspectiva de que muitas vezes é um mito gerado, né, internamente, do que uma ação que se perpetua efetivamente, né? Então, vou parar por aqui porque eu não sei efetivamente, né, os caminhos, mas a gente está em diálogo e vai trazer juristas para dialogar com a gente sobre isso. Mais alguma questão, gente, para a doutora Ana perguntar? Esse aqui? Márcio. Tem uma questão. O indicado seria a participação familiar durante o tratamento do paciente, caso haja necessidade de intervenções, se apresenta responsável. Seria interessante documentar essa falta de apoio familiar, forneceria maior respaldo futuro em questionamento? Sim, sem dúvida. Você quer falar, Carolina? Não, é isso, assim. Eu acho que é um dado que pode ser registrado, que se a gente for olhar hoje o que a gente traz de modelo de prontuário, dentro, por exemplo, do ESUS, que é um prontuário eletrônico, mas ele traz um modelo de prontuário de organização ali. Ali dentro a gente tem uma coisa que chama SOAP, que é, na verdade, campos para ir registrando todo o processo de cuidado que está sendo investido ali junto com aquela pessoa. Tem um campo lá que é o S, que é justamente as informações subjetivas, o campo O, que são as informações objetivas. Você pode ir registrando ali esse tipo de informação, né, que de repente não tem o apoio familiar, que não está presente o responsável ali. Então, são modos de se fazer isso, né? Sim. Sim. Mais alguma? Mais alguma questão? Eu acho que o pessoal pediu aqui também para... Nessa questão, enfim, do respaldo jurídico, parabenizaram muitas experiências e você ter compartilhado aí a sua intencionalidade aí na produção de transformação e ver o odontólogo como esse agente, né, potente dentro da unidade básica. Enfim, eu vou deixar com vocês a doutora Ana fazer a última saudação, né, e... Caso vocês tenham mais algumas questões, né, referentes a, enfim, certificação, dúvidas, assim, vocês podem encaminhar para o e-mail do adolescente, então adolescente@saude.gov.br. Enfim, vou deixar a doutora Ana finalizar aqui. Tá, joia. Isso aqui é umas fotos que eu trouxe para vocês verem aí o nosso grupo de adolescentes, minha alegria ali no meio deles, né? E realmente, assim, foi uma experiência única. Aqui foi exatamente depois do filme, tá? Que eu relatei do Cine Pipoca.
E eu achei essa frase muito linda do Mário Quintana, e eu queria ler com vocês. Aí, somos donos de nossos atos, mas não somos donos de nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não somos culpados pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não prometer sentimentos. Atos são pássaros engaiolados, sentimentos são pássaros em voo. É isso. Eu acho que, estando em nossas mãos a capacidade de fazer o bem, nós não temos por que não fazer, tá? Isso é um princípio que eu tenho, assim, de cerne para minha vida, um princípio bíblico, e eu creio, assim, que quando a gente entende que a gente pode fazer a diferença e deve fazer a diferença na vida do outro, a gente não pode deixar de fazer, estando em nossas mãos a capacidade de fazer esse bem. Eu resumiria a vida deles, dos adolescentes, exatamente nesse texto. Eles são nessa intensidade de sentimentos, de emoções, mas é um público apaixonante que, se vocês permitirem a abertura, permitirem o acesso, vocês também vão ficar encantados, como eu também sou. Tá? Agradeço demais a oportunidade, tá? Agradeço a saúde do adolescente da coordenação do Ministério da Saúde, agradeço também por ter compartilhado aí com vocês um pouquinho a minha experiência. Peço desculpas porque realmente, assim, eu fiquei um pouco, assim, tensa, né, de estar falando com tanta gente, assim, ao mesmo tempo. Acho que eu vivi, assim, naquele meu mundo ali tão fechadinho e, de repente, abre a oportunidade, assim, da gente compartilhar isso e assim, eu não tenho palavras para agradecer mesmo, tá? Muito obrigada, tá? Estou muito feliz mesmo. Gente, realmente só agradecer o privilégio de ter escutado aqui todo o relato da doutora Ana, de ter essa oportunidade de responder vocês, de conversar, debater esse tema. É realmente muito tocante, muito emocionante a gente ver e ouvir essas experiências do SUS que dá certo, experiências que são protagonizadas, ouvir de uma profissional da atenção básica, a convocação para todo mundo orientar sua prática em busca da transformação das pessoas que estão ali, em busca de compartilhar cuidado, compartilhar responsabilidade. E eu acho que é isso, só agradecer mesmo aqui a saúde do adolescente, a doutora Ana, pela tarde aí que a gente passou juntos. Com certeza, gente. Muito obrigada, viu? Um beijo, um abraço em todos que estão aí conosco, tá? Meu e-mail tá nos slides, a Georgia vai estar passando aí para vocês, vou disponibilizar os slides, tá bom? O material fica aí e meu e-mail tá lá nos slides, tá? Estejam à vontade de nos visitar, vai ser um prazer recebê-los, tá bom? Na nossa unidade básica. Nós estamos ali na Clínica da Família Nova Colina, Sobradinho, tá bom? Um beijo. Vou finalizar aqui. Gostaria de agradecer a todos a presença. A gente finalizou com 1 hora, então conseguiu fazer num tempo bem bacana. Então vai estar disponível a web palestra a partir, né, a gente vai tentar na segunda-feira disponibilizar na nossa página do Facebook, que é Saúde do Adolescentes e Jovens. Curtam lá para a gente poder compartilhar. Também a gente vai subir para o canal do YouTube, assim, né, para ficar junto de um bloco sobre atendimento desacompanhado dos pais, junto com a primeira web palestra que foi feita com o Dr. Marcelo. E queria convidar todos que no dia 5 de setembro a gente vai fazer um live do Facebook, e aí a gente vai usar o Facebook porque vão ser 2 experiências de jovens promotores da saúde que vão falar sobre direitos à saúde para adolescentes. Então a gente vai ter a presença do pessoal do Rap da Saúde e do Se Liga Aí, que é do Acre, né, que vão fazer um live, a gente vai divulgar na página, e aí convidem todos também das suas unidades, dos seus espaços de articulação. Então é isso, a gente fecha aqui. Podem mandar as listas de presença, né, aqueles até sexta-feira, a gente vai estar recebendo, e qualquer dúvida vocês entrem em contato com a gente no saúde@adolescente.gov.br. Tá? Muito obrigada.